Imagine que você é um agiota satanista que despreza a figura do nosso Senhor Jesus Cristo e a sua vida é emprestar dinheiro a juros altos para os outros, de modo que você consegue aí ter um lucro astronômico. E eu vou dizer, esse seu ofício não tem nada de errado, afinal, o juro, ele é o aluguel do dinheiro, ele é o custo do dinheiro ao longo do tempo. Então não faz sentido algum alguém ou uma instituição emprestar dinheiro para os outros hoje, esperando receber exatamente a mesma quantia no futuro. Dinheiro hoje vale mais do que dinheiro no futuro. Só que não se esqueça, você é um satanista. Então você tem que fazer o mal obrigatoriamente. E aí o que você arruma? Um cliente perfeito para perpetrar todo o mal na sociedade. O governo. Por quê? Porque o governo ele é um cliente que gasta demais, é um cliente irresponsável com as suas próprias contas, mas ao mesmo tempo é um cliente que pode escravizar a população por gerações e gerações para que essa dívida sempre possa ser postergada para frente, para que os juros possam ser pagos, e aí esse conluio do governo com o agiota satanista continue funcionando às custas da população. O vídeo de hoje é sobre juros, pessoal. Como eu expliquei, o juro ele é o preço do dinheiro ao longo do tempo e existem vários fatores que influenciam no valor dos juros, como, por exemplo, a responsabilidade do pagador. Se você tem um cliente que é um bom pagador, imagine, você é um agiota, né? Se você tem um cliente que é um bom pagador, responsável com as suas contas, que tem um emprego estável, esse cliente vai poder pagar juros menores do que aquele cliente de alto risco, cujo dinheiro vem de operações arriscadas, vem do crime organizado, aquele cliente que pode acabar preso a qualquer momento e não pagar a conta do agiota. Então, existe essa diferença entre os clientes, entre as pessoas, que faz aumentar ou diminuir o valor dos juros. Imagine, um cliente que é funcionário público com estabilidade, ele vai pagar juros menores para agiota do que um cara que é autônomo e não sabe se amanhã ele vai vender muito ou vai vender pouco, tá bom? Também outra coisa que influencia no preço dos juros são as garantias. Veja aí, qual garantia que alguém que não tem nada no seu nome pode dar no empréstimo? Praticamente nenhuma. Já alguém que tem carro, tem joias, tem imóveis, essa pessoa pode dar mais garantia e assim conseguir juros menores. Assim que funcionam os bancos, assim que funcionam os agiotas, e é importante vocês aprenderem isso, porque se vocês resolverem, né, emprestar dinheiro para os outros a juro, vocês também têm que entender o quanto cobrar de cada um e quais são as garantias que vocês têm. Mas eu não estou aqui para dar dica de agiotagem, tá bom? Até poderia fazer um curso disso, né? Acho que vocês iam gostar. Mas a questão é a seguinte, eu vim aqui falar sobre os maiores agiotas do mundo, que são os grandes bancos satânicos que comandam a política, elas interferem na política para que os juros sejam cada vez mais altos e eles continuem lucrando à custa da população. Eu vou explicar como é que isso funciona. Vamos lá. Primeiro passo, eles se enfiam nas instituições, na política, eles financiam candidatos, financiam partidos e movimentos com o objetivo de usar a democracia contra a própria população. Aí você me pergunta, mas Ivan, como isso funciona? Se a democracia é a vontade do povo, como eles usam a democracia contra o povo? É muito simples. Dividindo a sociedade, criando divisões artificiais, direitos artificiais, e aí o resultado disso é que você tem uma sociedade menos coesa e um governo mais gastador. Você tem um governo que vai gastar mais com políticas de reparação, com políticas sociais, com implementação de diversas agendas malucas. E aí esse governo gastando mais, ele vai precisar pegar mais dinheiro emprestado e aí, por consequência, pagar mais juros. Vou explicar aqui rapidinho como é que funciona o fluxo de caixa do governo para vocês. É assim, o governo ele recebe dinheiro através de impostos. Só que para manter o seu fluxo de gastos regular, não existe um cofre que o governo pega o dinheiro do imposto, deixa lá e vai tirando esse dinheiro para gastar com política pública. Não. O governo
ele vai pegando dinheiro emprestado dos bancos para gastar com as suas políticas públicas, políticas essas que muitas vezes são impulsionadas por agentes desse sistema, e aí o governo usa o dinheiro do povo para pagar os juros desses bancos. Tanto que no Brasil, nos Estados Unidos, em grande parte da Europa, a maior parte do orçamento vai para o pagamento de juros da dívida pública. Isso não é um problema em si, vocês precisam entender que existe uma diferença entre o que eu estou explicando aqui e o que a turminha do desenvolvimentismo, os ciristas e etc., eles pregam, tá bom? Existe uma grande diferença, porque eu acredito sim que é necessário que o governo contraia esses empréstimos, venda títulos da dívida pública e aí consiga pagar os seus compromissos. O problema é que se você tem um governo extremamente perdulário, um governo que não controla os seus gastos e não tem uma garantia de que o gasto e a arrecadação estarão em equilíbrio, você tem a balança pendendo para o lado dos bancos, que vão só aumentar mais os juros, vão ganhar mais dinheiro e a população será obrigada a trabalhar até os 80 anos sem aposentadoria para pagar esses juros. Veja, o que a turma do Ciro, a turma do desenvolvimentismo propõe é que magicamente não se pague esses juros, que gaste-se quantidades incomensuráveis de dinheiro e não se pague os bancos. Não é uma conta que fecha, entendem? A conta precisa fechar. Ninguém aqui gosta de heterodoxia econômica. Então, o que é necessário fazer para tirar o país das garras dos bancos satanistas é conseguir retirá-los da política, retirar a sua influência, tentando deixar a sociedade cada vez mais confusa, tentando deixar a política cada vez mais gastadora. Então, é, por exemplo, acabar com os esquemas verdes de crédito de carbono e etc., que querem implementar, que só vão aumentar ainda mais o gasto. É acabar com a gastação sem lógica de dinheiro que eles mesmos implementam. Eu vou falar agora, vou mandar uma braba para vocês. O maior gastador de dinheiro que essa turma já conseguiu implementar no Brasil foi o sistema judiciário. O poder judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Gasta 1,2%, 1,3% do PIB com uma galera que está lá para resolver problemas imaginários na sua maioria das vezes. Legislações tributárias colossais, legislações sobre comércio, sobre consumo, sobre ocupação de terra extremamente confusas, extremamente inúteis, que servem apenas para gastar mais dinheiro, para enriquecer esse sistema. E é claro, junto, enriquecer uma corja de gente aí com títulos ilustrados, desembargadores, magistrados, blá blá, essa porcariada toda, que no final serve para muito pouco para a população. Afinal, o cidadão brasileiro ele espera anos e anos para ter um processo no seu julgado e gasta-se mais do que em qualquer sistema judiciário no mundo. Então, obviamente, isso não é normal, obviamente, estamos vendo aí ladrões se apoderando do dinheiro do povo e disfarçados, é claro, atrás de togas, através de um sistema judiciário cheio de liturgia, cheio de merda, que não serve para porcaria nenhuma, porque se você for lesado em alguma coisa, pode esperar sentado, a justiça vai demorar muito para te contemplar aí com as devidas reparações. Isso quando não for contra o governo, porque se for contra o governo, eles vão decidir. Se você for preso injustamente, por exemplo, vão decidir, você não pode receber uma indenização que vai te enriquecer. Não se pode enriquecer com a indenização do governo. Vão decidir te pagar em precatório também, né? Você vai receber daqui a 30 anos. Então, esse sistema é uma fraude, é tudo um grande complô dos satanistas, dos grandes bancos, né, dos banqueiros do mundo, que estão aí para fuder com a nossa vida, para fuder com a nossa sociedade. Eu fiz um vídeo ontem, né, sobre questão da interrupção da gravidez. Por que vocês acham que está tão caro ter filho hoje em dia? Ora, a inflação ela come o poder de compra da população, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, no mundo ocidental em geral. A população tem o seu poder de compra, o seu poder de se perpetuar sendo completamente destruído e dilapidado. Ora, é claro que isso está acontecendo se a cada dia que passa aumenta-se o lucro desses bancos e diminui o poder de compra
da população. Isso vem acontecendo desde que foi acabado o padrão ouro, foi criado o Federal Reserve nos Estados Unidos, e aí o dinheiro do povo passou a não valer mais absolutamente nada, enquanto cada vez mais esses satanistas têm mais lucro e mais influência na política global. Bom, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido como é que funciona essa questão dos juros. Mandem esse vídeo aí pro seu amigo que quer aprender a ser um bom agiota.